E aí galera do canal Lição da Escola Sabatina Jovem, estamos juntos aqui. Eu quero mostrar este lenço para vocês, esse lenço maravilhoso. Esse lenço significa o seguinte: eu tenho 29 anos de clube de desbravadores. Eu não gosto de receber homenagens, eu prefiro homenagear as pessoas. E sábado fui surpreendido com este lenço, com amigos, pessoas que fizeram parte dos clubes que eu estive. Assinaram aqui meu lenço de desbravadores. Esse lenço aqui é um lenço que tem mais de 20 anos, companheiro aí, desde a minha investidura em 1998. Então, investidura, então estamos trabalhando aí ainda com desbravadores, e os desbravadores que participam é o Guardiões de Orion aqui da igreja do Bom Clima de Guarulhos. Se você quiser vir visitar, vai ser muito bom. Mas, deixando emoções à parte, vamos ao que interessa, que é a lição da Escola Sabatina, a lição número 2. É uma lição que nós vamos aprender durante a semana. Não deixe de estudar a sua lição da Escola Sabatina. É muito importante para a sua vida espiritual e para a sua vida pessoal também, né? E o verso para memorizar está aqui. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Está lá em Gálatas 1:10. A autoridade de Paulo e o Evangelho, esse é o título da lição dessa semana. Deixar aqui para vocês, né? Quero agradecer de antemão a vocês que têm inscrito no nosso canal, têm comentado algumas coisas. Tá lá no nosso Facebook também esse mesmo vídeo. Aproveite, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Então nós vamos aprender sobre Paulo, o escritor de cartas, né? Essa lição aqui, ela nos mostra agora a ação de Paulo. A ação de Paulo em relação ao Evangelho eterno de Cristo Jesus. Estudantes de uma universidade construíram um centro em seu campus, onde todos seriam bem-vindos, independente da etnia, gênero, status social, a crença religiosa. Imagine-se, anos mais tarde, esses alunos retornassem ao campus e descobrissem que outros estudantes já haviam redesenhado o centro. Em lugar de sala grande com bastante espaço para socialização, concebia para proporcionar um sentido de unidade a todos ali. O local tivesse sido subdividido em várias salas menores, com restrição à entrada com base na cor da pele, com gênero, na religião e assim por diante. Os alunos responsáveis pelo novo desenho poderiam ter argumentado que a sua autoridade para fazer essa mudança vinha de uma prática estabelecida há vários séculos. Isso é algo parecido com a situação que Paulo enfrentou quando escreveu sua carta lá na Galácia. Seu plano segundo o qual os gentios podiam se unir à igreja com base unicamente na fé estava sendo desafiado por falsos mestres que insistiam na ideia de que os gentios também deviam ser circuncidados antes de se tornarem membros da igreja. A carta aos Gálatas é uma resposta a esse engano. E a lição ela vai se resumindo ou vai encaminhando para esse lado da autoridade de Paulo. O lado que a igreja não deve ter preconceito contra raça, etnia ou até mesmo, né, aqui a lição fala a responsabilidade, ou seja, o que ela quer ser no setor de gênero, né? Então, a igreja, o papel dela é servir a comunidade, servir aos irmãos, servir de parâmetro. A igreja é como se fosse um hospital, onde as pessoas estão ali cansadas, sobrecarregadas e vão ali encontrar um alento. E então, Paulo, dentro do Evangelho, ele traz exatamente isso. Né? As suas cartas, ele ia até algumas regiões, ele não podia estar naquelas regiões, ele escrevia cartas. Muitas das cartas de Paulo foram perdidas aí no decorrer desse ministério dele. Mas Paulo ele não deixou. Tanto que o chamado de Paulo, como aprendemos na lição passada, né, que ele caiu do cavalo,
continuou uma sequência após ele recuperar a visão. Ele começou a montar equipes, a desenvolver o Evangelho de Cristo aonde quer que ele passasse. E Paulo defendia a sua fé de uma forma muito, muito contundente, a ponto de ser açoitado, a ser surrado, cuspido, enfim. Paulo, um exemplo de cristão. À medida que Paulo refletia sobre a maravilhosa notícia da graça e da paz que Deus criou para nós em Cristo, ele entrava na doxologia espontânea, né? Ele ali divergia, porque quanto mais ele aprendia, quanto mais ele ensinava as pessoas, né, mais Paulo, ele sabia que o centro era Jesus, mas por outro lado ele sabia que haveria consequências. Não é verdade? Nenhum outro evangelho. E nós percebemos que Paulo é abordado, Paulo aborda todos, na verdade, Paulo aborda todos os tipos de desafios e problemas que em sua carta a igreja poderia ter. Paulo ele não mesclava as palavras, cada região ele falava aquela linguagem daquela região para transmitir aquela mensagem. Mas ele não ficava em cima do muro, ele simplesmente falava o que era a verdade. Paulo não reteve as palavras de sua acusação contra os Gálatas. Ele os acusou de trair sua vocação como cristãos. A palavra abandonado ou passado, que aparece no verso 6 lá de Gálatas capítulo 1, verso 6, muitas vezes era usada para descrever soldados que desistiam de sua lealdade ao país. Então, observe que a linguagem de Paulo, ele submete a várias entendimentos ou ramificações de entendimento. Abandonar, por esse entendimento aqui, no capítulo 1, versículo 6 de Paulo, demonstra que aquele que abandona a fé é como se abandonasse o exército, abandonasse o seguir, né, as orientações do nosso general e fizesse da sua própria vontade. E fazer da sua própria vontade resultaria o quê? Em morte. Lutar no campo de batalha sem uma orientação do general, no caso Jesus Cristo, não teria como vencer, né? E Paulo ele usou essas alegorias, ele falava muito sobre atletismo, em outras cartas ele fala sobre atletismo, que ele usou muito disso, né? Porque Paulo ele desejava que a igreja dos Gálatas tivesse a sua fé sólida na rocha que é Jesus Cristo. E o que nos ajuda a entender que Paulo não extinguiu ou não exigiu que os gentios convertidos fossem circuncidados. É uma pergunta interessante. Por que ele não exigiu isso? Seus oponentes alegaram que isso ocorreu porque ele queria conversão a qualquer custo. Talvez ele estivesse pensando que, pelo fato de Paulo saber que os gentios teriam restrição em relação à circuncisão, ele não exigiu isso. Insinuaram que ele gostava de agradar o povo. Em resposta a essa alegação, Paulo apresentou a seus oponentes as fortes palavras de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Se tudo que ele quisesse fosse provocação, certamente teria respondido de outra forma. Paulo ele sabia em quem cria. Paulo ele estava desenvolvendo esse evangelho não à toa. Ele sabia em quem em que sua fé estava firmada, ou aliás, em quem a sua fé estava firmada. Em quase todas as igrejas haviam alguns membros judeus de nascimento. A esses conversos, os mestres judeus tinham fácil acesso e, por meio deles, ganhavam um ponto de apoio nas igrejas. Como argumento bíblico, era impossível derrubar as doutrinas ensinadas por Paulo. Por isso, ele recorria às medidas mais inescrupulosas para neutralizar as influências e enfraquecer a sua autoridade. Declarava que ele não havia sido discípulo de Jesus e não tinha recebido nenhum chamado da parte do próprio Jesus. Mas ele ousava ensinar doutrinas diretamente opostas aos ensinos defendidos, por exemplo, por Pedro, Tiago e outros apóstolos. O coração de Paulo ficou agitado quando viu os males que ameaçavam destruir rapidamente essas igrejas. Imediatamente ele escreveu aos Gálatas, expondo suas teorias falsas e com grande severidade.
repreendeu os que tinham abandonado a fé. Talvez isso aconteça ainda em muitas igrejas, pessoas que saem da igreja com algumas teses e querem destruir o firmamento da palavra de Deus, ou dar descrédito a essa palavra. Paulo, quando ele foi contundente, ele falou assim o seguinte: os falsos mestres da Galácia estavam tentando enfraquecer o ministério de Paulo, afirmando que seu apostolado e mensagem do Evangelho não lhe tinha sido dado por Deus, porque ele não era um discípulo de Jesus, ele não teria ali crédito a isso, ou queriam enfraquecer a mensagem que Paulo estava levando. Paulo enfrentou essas duas acusações nos primeiros versos de sua carta aos Gálatas. Corajosamente ele declarou que só há um meio de salvação e descreveu como os eventos que o envolveram, sua conversão, demonstravam que sua vocação ao Evangelho só podia provir de quem? De Deus. Então, por mais que as pessoas querem nos destruir, ou querem fazer a palavra de Deus ter descrédito, é sempre assim diz o Senhor. Paulo usou essa ferramenta. Assim diz o Senhor. Você quer a sua teoria, o seu modo de pensar, ou quer o assim diz o Senhor? Que nós, jovens, possamos ter uma reflexão, uma análise crítica do que acontece nos nossos ambientes, para que nós possamos tomar uma decisão no assim diz o Senhor. O Paulo tinha essa firmeza em suas decisões, e que você e eu possamos tomar uma decisão hoje de seguir a Jesus no assim diz o Senhor. Peço para que você feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela vida e saúde. Agora que estamos aqui, ó Pai, finalizando essa lição, que o Senhor abra nossas mentes, nos dando, ó Pai, a permissão do Espírito Santo para entender o que o Senhor quer para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Galera, faz o seguinte: inscreve no nosso canal, dá aquele likezinho e até o próximo vídeo. Tchau!